Bom dia então a todos. Vamos iniciar a nossa lição de hoje, que, como vocês estão vendo aí, é a lição de número 24 do nosso curso Fundamentos da Fé Reformada, que tem por objetivo a exposição da nossa declaração de fé como igreja, que é a Confissão de Fé de Westminster. Ok. Hoje pela manhã vocês viram um dos sacramentos sendo ministrados, né? E o pastor João Paulo colocou muito bem o que ele significa. É um selo da aliança de Deus com o seu povo, é a marca da aliança de Deus com o seu povo. E o nosso assunto hoje pela manhã, os nossos próximos domingos, né, esse e o próximo que vem, a gente vai tratar sobre os sacramentos. Vamos ver hoje o que é os sacramentos, quais são os sacramentos que Deus estabeleceu, os sinais dessa aliança dele. E no próximo domingo a gente vai ver especificamente os dois sacramentos que ele estabeleceu, que é o batismo e a ceia do Senhor. Mas hoje a gente vai focar, então, nas definições, na finalidade dos sacramentos. O nosso objetivo com vocês nessa aula, nessa lição de hoje, é entender o significado, entender a finalidade e entender a administração desses sacramentos, né? O que eles significam, qual o fim deles e como devem ser administrados, né? Então essa é a nossa intenção com vocês hoje, né? E aí vocês veem os elementos da ceia do Senhor ali, o cálice e o pão, e vocês veem aí a projeção da pia batismal, que simboliza o batismo, o selo da aliança. A título de introdução, a gente faz uma comparação entre a dispensação do Antigo Testamento, quando Deus lidava com o povo de Israel, que era a igreja dele, de forma embrionária, e os sacramentos na nova aliança, na igreja, no Novo Testamento, né? Então, a Páscoa e a circuncisão eram os sacramentos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o sacramento da Santa Ceia é identificado com a Páscoa, né? Vocês lembram que Jesus estabeleceu a ceia do Senhor numa Páscoa, naquela última Páscoa, onde ele senta com os seus discípulos para comemorar a Páscoa, que era uma das festas nacionais de Israel, quando se celebrava a libertação do povo do Egito, né? Quando o anjo da morte passou sobre o Egito, e a Páscoa significa exatamente isso, o nome Páscoa é isso, é a passagem do anjo sobre o Egito, do juízo de Deus sobre o Egito, e todos aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro foram poupados de ser condenados, né? Então os filhos da aliança de Deus, do povo de Israel, foi poupado naquele juízo, né, da passagem do anjo sobre o Egito, e que trouxe a morte a todos os primogênitos que não estavam debaixo da aliança do sangue. Então, a Páscoa, quando Jesus senta com seus discípulos para celebrar essa Páscoa, ele diz para eles que aquele seria a última Páscoa deles, que ela se cumpriria em Cristo, que ele era o Cordeiro Pascal, que foi sacrificado, e quem estivesse debaixo do sangue dele estava então agora protegidos, justificados e adotados como filhos, né? Então, a partir de hoje, vocês não mais celebrarão a Páscoa, vocês vão celebrar a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, né? Vão comer do pão e beber do cálice do Senhor, né? E foi isso que ele estabeleceu. Então, no Novo Testamento, o sacramento da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia, é identificado com a Páscoa. E o sacramento do batismo é identificado com a circuncisão, né? Então, todo filho do judeu, ao 8º dia, deveria receber o selo da aliança na sua própria carne e ser circuncidado, né? No Novo Testamento, os filhos dos cristãos devem receber o selo da aliança, né, sobre ele. E é isso que a gente viu aqui, presenciou aqui pela manhã.
quando Pedro prega aquele primeiro sermão inaugural da igreja no dia de Pentecostes, né? As pessoas que se arrependeram e se colocaram diante dele e perguntaram: o que nós faremos agora, que temos consciência que somos culpados de matar o autor da vida? E Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus, porque a salvação é para vós e para os vossos filhos, e para todos aqueles que ainda estão longe. Então Deus é o Deus da aliança, não só com um indivíduo, como foi colocado aqui, mas com a família. É por isso que Ele inclui os nossos filhos na circuncisão do Antigo Testamento, no batismo do Novo Testamento. Então, a ceia do Senhor é agora estabelecido no lugar da Páscoa. O batismo é estabelecido no lugar da circuncisão. Então, a guisa de introdução é isso que nós aprendemos aqui. Aprendemos também que os sacramentos são um privilégio exclusivo do povo de Deus, que devem ser recebidos com seriedade e com convicção e tratados com dignidade, pois são santas ordenanças de Deus para a igreja, para o seu povo, né? Então é um privilégio do povo de Deus, é exclusivo para a família de Deus, né? Eu recebo um novo nome no batismo, né? Eu passo a ser da família de Deus, eu sou adotado como filho, né? E o batismo significa a exposição dessa verdade, né? E quando agora filho de Deus, eu sou convidado a sentar na mesa com o Pai, né? A Santa Ceia significa isso. Então, só pode participar da ceia do Senhor quem já recebeu o selo da aliança, né? Numa pessoa adulta, para receber o selo da aliança, ela precisa então confessar a sua fé e declarar a sua fé em Cristo. Uma vez feito isso, né, os meus filhos, a descendência que virá de mim está incluída nessa aliança, e por isso os meus filhos são batizados sem a necessidade de professarem a sua fé ainda, né? A profissão de fé deles vem depois, quando eles se tornam adultos, aí eles declaram a sua fé. É assim que funciona. Mas o que nós estamos enfatizando é que os sacramentos são um privilégio exclusivo do povo de Deus, que devem ser recebidos com seriedade, com convicção e tratados com dignidade, porque são santas ordenanças de Deus para a vida do seu povo. Também é importante compreender que os elementos que compõem os sacramentos, o pão e o vinho na ceia e a água no batismo, não são dotados de nenhum poder mágico, né, capaz de surtir efeito espiritual na vida de quem o recebe. Não tem nada de místico, não tem nada de mágico nisso aí. O pão da ceia e o vinho não podem atribuir a você nenhum poder espiritual, nem a água do batismo faz isso. Não é regenerativo, não tira pecado de ninguém e nem salva, né? Isso a gente precisa ter consciência, não são dotados de nenhum poder mágico, né? A água é água, o pão é pão, o vinho é vinho. Não se transformam em nada mágico, nem nada místico, não ofere poder a quem recebe, né? Isso é importante que você tenha em consciência, porque nós crescemos num país catequizado por um catolicismo místico que atribui a essas coisas algum poder, né? No catolicismo, se batiza uma criança para tirar o pecado original dela, para fazer com que ela deixe de ser pagã para ser uma cristã, e há poderes nisso. Na mesma coisa com relação à Eucaristia católica, né? Atribui poder santificador aos elementos do pão e do vinho. Nada disso é bíblico e nós precisamos ter consciência disso. Então, não garantem por si mesmos a salvação e nenhuma outra bênção. O que os torna eficazes é a ação do Espírito Santo, não nos elementos em si, mas na vida da pessoa que os recebe, né? É Deus comunicando graça através desses elementos. Quem opera isso é o Espírito Santo, não nos elementos, mas na vida de quem recebe, né?
quando eu participo com consciência, com convicção e com temor, levando em consideração aquilo que Deus está fazendo ali através daqueles símbolos. Os sacramentos significam e representam realidades espirituais, não é? O batismo com água representa algo que já aconteceu no meu coração, que foi a regeneração do Espírito Santo, ou a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa compreendeu a sua situação de pecado, quando uma pessoa admitiu diante de Deus a sua culpa e se chegou a Deus, buscando a sua misericórdia, tudo isso acontece na vida de alguém por causa da ação regeneradora do Espírito Santo, que convence aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e que leva aquela pessoa à fé em Cristo Jesus. Essa é uma obra do Espírito Santo no coração do ser humano, né? Nós já afirmamos com vocês aqui, ao longo do nosso curso, que a salvação provém de Deus. Foi Ele quem resolveu salvar o homem, Deus Pai. Foi Deus Filho quem executou essa salvação, assumindo forma humana para receber a punição na sua carne da nossa culpa e pecado. E é o Espírito Santo quem aplica isso no coração do homem pecador, morto em delitos e pecados. É o Espírito Santo quem nos acorda para a vida espiritual. É o Espírito Santo quem nos regenera. É Ele quem aplica em nós a obra de Cristo e a justiça de Cristo. Então, a salvação provém de Deus, nós somos sujeitos passivos nisso, né? Como foi colocado aqui, Deus, na sua misericórdia e graça, elegeu um povo para si e predestinou os meios para que você fosse alcançado um dia, né? Então, é a graça de Deus agindo na vida de alguém que merecia condenação, eu e você. Não há nada em mim e você que alegrasse ou atraísse o favor de Deus. Pelo contrário, todos nós somos pecadores como os demais homens e merecedores de juízo e condenação, mas não sei por que cargas d'água Deus resolveu me amar e lhe amar, né? E agiu com graça sobre a minha vida e sobre a sua vida, né? Me escolheu, enviou o seu Filho para pagar a minha culpa e me acorda da morte aplicando essa verdade de Cristo ao meu coração, né? É isso que nós vimos aqui nessa manhã. Ele nos justifica e nos adota como filho, e nós não merecíamos isso. Então, o batismo com água representa esse lavar regenerador do Espírito Santo que aconteceu em mim. Eu já fui salvo, eu já fui batizado com o Espírito Santo, ele habita o meu coração. O elemento da água aqui, publicamente visível, é a representação de uma realidade espiritual que aconteceu no meu coração. Ontem nós participamos de um casamento, né, de mais uns jovens aqui da igreja, o André e a Marina. A aliança que eles colocaram na mão, no dedo um do outro, é o símbolo de algo que eles decidiram no seu coração, de entrarem em aliança um com o outro, de se entregarem um ao outro, né, de dedicarem a sua vida agora juntos, sendo uma só carne, para sempre enquanto viverem. Então, o que é esse anel? É o sinal dessa aliança. É por isso que é chamado da aliança. Você coloca o anel no dedo, você vive aqui, todo mundo está sabendo que a pessoa é comprometida, entrou em uma aliança com outra pessoa. Tem poder mágico nesse anel? Não. Eu posso usá-lo e quebrar a aliança? Posso. Ele só representa uma aliança, algo que eu fiz, decisão do meu coração, mas ele não tem poder mágico para fazer cumprir. É um sinal. A água do batismo é um sinal de uma realidade espiritual que aconteceu no coração de uma pessoa por obra do Espírito Santo, que é visivelmente representado pelas pessoas que Deus estabeleceu. Então, essas verdades acerca dos sacramentos precisam ser entendidas. Na ceia do Senhor, o pão e o vinho não têm poderes mágicos, não são transformados em corpo de Cristo. Eles representam essa realidade espiritual que Cristo deu a sua vida por mim e me faz lembrar do preço que foi pago pela minha salvação, para que eu viva a minha vida comprometida com Deus, para que eu não me esqueça, para que o mundo não me distraia disso, para que eu saiba que foi pago um alto preço pela minha redenção.
E por isso eu deveria viver em gratidão a Deus, consagrando e dedicando minha vida a Ele. O sacramento da ceia me lembra disso, me reporta isso. E Deus comunica através desses elementos visíveis, graça ao coração da pessoa que participa com sinceridade e com consciência. É disso que trata os sacramentos. Não há nada de mágico nos elementos do pão, do cálice e da água, mas são sinais de verdades espirituais os quais eles representam. Então, a primeira coisa que nós vamos ver quando tratamos de sacramentos é os sacramentos quanto à sua essência. Qual é a essência desses sacramentos? Como já afirmei aqui, adiantei para vocês, são santos sinais e selos do pacto da graça de Deus feito com o homem. Vejamos alguns textos bíblicos que são importantes para que a gente possa fundamentar a nossa consciência nessas verdades. Gênesis capítulo 17, quando Deus estabelece a circuncisão, que é o sinal da aliança no Antigo Testamento. Versos de 9 a 11. Vejam o que diz a palavra de Deus. Gênesis 17, de 9 a 11. Diz assim o texto: Deus disse a Abraão, guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos, do sexo masculino, que estão no meio de vocês, deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. Então, Deus estabelece o sacramento no Antigo Testamento da circuncisão, para entendermos a essência dele. Essa é a aliança de Deus com o seu povo, é o sinal da aliança, é a marca de Deus no seu povo. Vamos andando aqui, Êxodo capítulo 3, segundo livro aí do Antigo Testamento, após Gênesis. Êxodo capítulo 3, verso 9 e verso 10, trata da essência desse sinal da aliança de Deus. Verso 9 de Êxodo 3 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Verso 11 já. Mas verso 9 e verso 10 enfatizam essa sinal da aliança. Veja o capítulo 12, aqui do verso 1 ao verso 28, quando Deus estabelece isso, essa aliança, a essência do sinal. É um texto longo que fala da instituição da Páscoa. Eu não vou ler para vocês, só vou explicar quando Deus estabeleceu a Páscoa, atendendo a opressão que o povo sofria dos egípcios no Egito, que nós lemos aqui no verso 9 e verso 10. Deus então manda essa última praga, que seria a passagem do anjo sobre o Egito, e que quebraria a dureza do coração de Faraó e dos egípcios, que não queriam libertar o povo de Deus. Então Deus manda o anjo, e ele estabelece o sacramento aqui da Páscoa no Antigo Testamento, dizendo que eles deveriam matar o novilho de 1 ano de idade, assá-lo, juntar sua família, comê-lo naquela noite, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta, porque o anjo da morte passaria sobre o Egito, e toda casa que tivesse debaixo do sangue seria poupado o seu primogênito, mas as casas que não estivessem sob a proteção daquele sinal receberia juízo de Deus. É isso que diz a Páscoa, e assim Deus fez, e assim Deus libertou o seu povo. Lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 4, pensando nessa questão da essência do sacramento, Romanos capítulo 4, versículo 7 ao 12, nos diz assim o texto da palavra de Deus, verso 7 de Romanos 4, Davi disse:
Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança, diz o verso 9, vem apenas sobre os circuncisos. Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo está aqui argumentando com os romanos que não eram judeus, né? Eles eram gentios e que foram alcançados pela graça de Deus. E os judeus, alguns cristãos, estavam dizendo que eles precisavam também ser circuncidados para poder ter a bênção de Abraão. E Paulo diz, olhe, não é o ato em si, mas a essência do que ele significa, que nós temos que entender. Abraão recebeu de Deus a promessa antes mesmo da circuncisão. Então, a circuncisão é apenas o sinal da promessa. E por isso, Paulo está rebatendo esse conceito que estava na mente de alguns judeus cristãos, de que era necessário a circuncisão para fazer valer a bênção e a herança de Deus nos gentios romanos. E Paulo diz, não, é a fé, não é o ato do batismo em si que vai fazer alguma coisa mágica se isso não é seguido de fé. Então, é esse o argumento de Paulo aqui, quando escreve aos romanos. Precisamos entender a essência do que significa o sacramento, como eu já adiantei para vocês. Não tem poder mágico, ele não transforma nada, né? Ele só é um símbolo de alguém que foi transformado, que crê em Cristo Jesus. O batismo, então, é para aqueles que creram. Ele não causa nenhuma salvação em ninguém, nem nenhuma transformação em ninguém, mas ele é apenas um sinal do que já foi feito no coração, como eu falei acerca do casamento, que é colocado no Novo Testamento como o símbolo da relação de Cristo com a igreja. Mas, em segundo lugar, também é importante a gente entender que os sacramentos, quanto à sua instituição, eles foram instituídos e ordenados pelo Senhor Jesus, né? Foi Ele quem estabeleceu isso aos seus discípulos, depois de prepará-los. O texto de Mateus, capítulo 28, é um texto muito conhecido, que é o chamado texto da Grande Comissão, onde Jesus está entregando aqui aos seus discípulos a responsabilidade de sair ao mundo e pregar o Evangelho. O que eles deveriam fazer com aquelas pessoas que creriam em Cristo Jesus? Vejam o que diz o verso 19 do capítulo 28. Ele diz assim, no verso 29, portanto, no verso 19 do capítulo 28 de Mateus, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pergunta é, como é que se faz discípulos? Né? Pregando o Evangelho a eles, anunciando o Evangelho, e quando eles creem, o que é que nós devemos fazer? Batizá-los com o selo da aliança, marcá-los com o selo da aliança. Não é? Então, foi ordenado por Cristo que toda aquela pessoa que crer nele deve receber o sinal da aliança, que é o batismo. Então, vão, façam discípulos e batizem os que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o sacramento do batismo foi instituído pelo Senhor Jesus. E a ceia do Senhor. Vejam Marcos capítulo 14, quando ele senta com seus discípulos para aquela última Páscoa, que ele transforma agora, a partir de então, na ceia do Senhor. Marcos capítulo 14, verso 22 ao verso 24.
diz assim: e enquanto comiam a Páscoa, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então, está aqui o estabelecimento da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia. O que nós estamos mostrando para vocês aqui, que a instituição desse sacramento foi dada, ordenada por Jesus. O batismo aos que creem e a ceia, né, a esses que creem. Pode falar, Johnny. Sim. Sim. Esses sacramentos seriam ou estariam associados a também meio de graça para a igreja, para a pessoa. Diferente, aqui não tem. Sim. Então, a gente não considera o casamento exatamente no mesmo paralelo do batismo e a ceia. Claro. A Igreja Católica coloca o casamento. Claro. Eu estou estabelecendo aqui que quem foi que instituiu os sacramentos? Jesus. Estou dizendo aqui em Mateus 28 que ele instituiu o batismo a todo que crê. E a ceia como comunhão. Não tem casamento aqui não. Sim. O catolicismo estabelece que há 7 sacramentos, não é? O batismo começa para tirar o pecado original, né? A Eucaristia é um dos sacramentos e fora isso tem confirmação, primeira comunhão, confissão auricular, casamento e extremunção, né? O que a gente está mostrando aqui para vocês é que Jesus Cristo, a palavra de Deus, só estabelece 2 sacramentos: ceia, o batismo e ceia. O que eu usei como figura de casamento é só para mostrar que existe um símbolo, né, numa relação de casamento, né? Que o símbolo não tem poder mágico. Eu só estou colocando isso como exemplo, não estou dizendo que casamento é sacramento, porque a gente não está apresentando isso aqui para vocês não, tá certo? Então é só para mostrar que, da mesma forma que a água é um símbolo de uma realidade espiritual, né? Da mesma forma que o pão e o cálice é um símbolo de uma realidade espiritual, aí eu trouxe essa relação do casamento aqui, só para mostrar que no casamento pessoas entram em aliança, né? E o que vale é a aliança, que eles entram em acordo, e não o anel. O anel não tem poder mágico, não é? Então, assim, não confundam, se passou essa impressão, que eu estou colocando o casamento como sacramento, porque não é isso que a gente está apresentando aqui para vocês, não. Tá bom? Ok, mas obrigado pela participação. É bom porque não fica na dúvida na cabeça de ninguém em relação a isso. Em terceiro lugar, os sacramentos quanto ao seu número. E aí o nosso ponto, né? Há apenas 2 sacramentos ordenados por Cristo: o batismo e a ceia do Senhor, né? Os textos são claros. Já citamos Mateus 28:19, que Jesus estabeleceu aos seus discípulos que eles saiam pelo mundo agora e façam discípulos, né? E como é que se faz discípulos? Os textos da Grande Comissão vão nos dizendo: anunciem o Evangelho, né? Batizem os que creem e ensinem a guardar as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, uma das marcas que a gente viu hoje pela manhã aqui de forma clara aos filhos da aliança é a marca do batismo, da água sobre eles, que representam a ação do Espírito Santo no coração de alguém. Então, o batismo foi estabelecido por Cristo a todos aqueles que creem. E a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, corrigindo a igreja de Corinto por estar menosprezando esse momento, esse sacramento da ceia, Paulo exorta aquela igreja, e no meio da sua exortação, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, no verso 23, ele repassa para eles, relembra para eles o que ele aprendeu do Senhor, do que significa a ceia do Senhor. Ele diz no verso 23:
Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, eis aí Paulo trazendo essa ordenança de Cristo que deu aos apóstolos e que ele estava aqui passando para a igreja em Corinto. Então, para que a gente fique bem claro para a gente aqui, só há 2 sacramentos ordenados por Cristo, que é o batismo e que é a ceia do Senhor. Mas em quarto lugar, os sacramentos quanto à sua finalidade. Qual é o objetivo? Qual a finalidade dos sacramentos? Primeiro, eles representam Cristo e os seus benefícios, bem como a nossa união com Ele. Textos como Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 vai nos mostrar isso, juntamente com a carta aos Coríntios, que Paulo trabalha no capítulo 10. Esses princípios aqui esses elementos representam Cristo, seus benefícios e a nossa união com Ele. Veja o que diz Romanos 6, 3 e 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o batismo com água representa Cristo, o que Ele realizou por nós, os seus benefícios. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele fez morrer a nossa velha natureza. Quando Ele ressurgiu dos mortos, Ele nos trouxe nova vida. E Paulo está dizendo, é isso que representa o batismo, é isso que vocês devem viver. 1 Coríntios capítulo 10, nessa mesma linha de raciocínio de que os sacramentos têm por finalidade representar Cristo, os seus benefícios e a nossa união com Ele, o verso 16 de 1 Coríntios 10 nos diz assim: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o sangue do cálice e o pão que repartimos representa Cristo, o benefício do seu sacrifício por nós e a nossa união com Ele. Essa é a ênfase de Paulo. No capítulo 11 de Coríntios, verso 24 a 26, sobre a questão da participação da ceia do Senhor, ele diz que, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Então, o pão da ceia representa o corpo de Cristo partido na cruz por nós e os benefícios que isso traz ao coração do crente. O verso 25 continua: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, eis aí essa ênfase de que os elementos do batismo, da água do batismo, do pão e do cálice, representam a Cristo, representam os seus benefícios e a nossa união com Ele. Gálatas capítulo 3, verso 27, só para a gente fechar esse ponto aqui, nos diz assim, verso 27 do capítulo 3 da carta aos Gálatas: porque todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo se revestiram. Todos vocês que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Carregam em si os benefícios da obra de Cristo. É isso que o texto nos diz. Mas vai mais um pouco além quanto à finalidade. Agora,
confirmam o nosso interesse por Cristo. É sinal claro de toda aquela pessoa que foi regenerada pela sua graça desejar o batismo, desejar essa aliança pública com Cristo, assumir a sua fé em Cristo Jesus. Temos exemplos disso no livro de Atos, capítulo 2, se você abrir lá, no verso 37 ao verso 39, a reação das pessoas que ouviram a pregação de Pedro. Diz o verso 37 que quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, né? Receberão a salvação, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, confirma o interesse da pessoa por Cristo Jesus. O capítulo 8 de Atos, verso 35, vai mostrar esse desejo brotando no coração de uma pessoa que foi redimida. O verso 35 nos diz assim: então Filipe explicou ao eunuco, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Seguindo eles pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, o desejo que surge no coração de uma pessoa que foi regenerada e redimida é, de fato, o batismo, o seu compromisso público com Cristo Jesus. E o texto de 1 Coríntios 11, 20 e 21, que é o texto da orientação de Paulo em relação à participação da ceia ou da mesa do Senhor pela igreja de Corinto, que estava quebrando esses princípios, do verso 20 e verso 21, quando, pois se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, ou outro se embriaga. Então, quando Paulo corrige isso, veja o que Paulo está chamando a atenção. A igreja de Corinto estava quebrando um princípio, tornando fútil a ceia do Senhor, que era alguma coisa que deveria ser recebido com paixão e com interesse e com consciência. E Paulo diz: olha, não pensem que vocês estão se reunindo para tomar a ceia do Senhor. Isso não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Porque ao participar dela com egoísmo, ao comer cada um o seu próprio pão, envergonham outros que nada têm. Então Paulo diz: apesar de vocês estarem se reunindo para celebrar a ceia, isso não é a ceia do Senhor. E aí Paulo corrige aqueles irmãos, repreende aqueles irmãos, para que eles não participem de algo que foi ordenado por Deus e que é caro a Deus, e que devia ser levado com consciência e consideração pela igreja. Ao não fazerem dessa forma, eles atraíam sobre si mesmo juízo e não bênção. Então, para a gente ver que o desejo espontâneo, voluntário, natural de quem foi alcançado pela graça de Deus é, de fato, celebrar esses sacramentos com paixão. Alguém está pedindo a palavra, é? João? João, eu não estou te ouvindo não, João. Fala mais alto um pouco, por favor. Certo? Sim. João Batista não batizava o batismo cristão de Cristo Jesus. O batismo que João apregoava era batismo de purificação, para arrependimento.
chamando a nação de Israel a se preparar espiritualmente para o que viria. Então, é uma coisa clara que a gente precisa entender, que o batismo cristão foi estabelecido por Cristo Jesus aos seus discípulos ali em Mateus capítulo 28, na grande comissão. O que João Batista praticava não era esse batismo cristão. Sim. João, o batismo de Jesus era para, como ele mesmo falou, para confirmar a Escritura, é o batismo de purificação. Por isso que João Batista até resistiu, dizendo que Jesus não precisava desse batismo. Então, não é o batismo com o Espírito Santo, não é o batismo cristão, não é? O Espírito Santo só foi dado à igreja após o Pentecostes, e a partir de então, o batismo cristão representa esse lavar regenerador do Espírito Santo. Então, é preciso não confundir o que João Batista praticava, com o que Cristo ordenou aos seus discípulos, não é? Nós não vamos encontrar fundamento bíblico para dizer que o batismo que João fazia era o batismo cristão, mas um batismo de preparação para purificação e arrependimento. Alguém queria mais falar? Ok. Certo. Sim. Sim. Todos os dois sacramentos, tanto do batismo quanto da ceia do Senhor, sacramentos ordenados por Cristo, eles têm um valor espiritual, eles comunicam graça. São meios de graça que comunicam graça, renovam, fortalecem, confirmam, purificam a vida de um cristão que participa de forma consciente. Veja, a verdade de ser abençoados e de ser amaldiçoados está presente de acordo com a sinceridade do meu coração quando eu participo disso. É isso que Paulo está corrigindo os coríntios. Vocês estão se reunindo para vituperar, para envergonhar algo que é sagrado, que foi estabelecido por Cristo Jesus. Não pensem que vocês podem fazer isso e saírem e passarem ileso, porque Deus não vai ter por inocente quem toma o seu nome em vão. Esse é o princípio, tanto de um batismo, por isso que a gente é muito zeloso em preparar as pessoas para fazerem a sua profissão de fé e receber o batismo, para que não faça isso de forma leviana ou sem consciência, né? Por isso que um jovem que foi criado na igreja, que foi batizado na infância, que faz parte do rol de membro menor, quando ele vai fazer a sua profissão de fé e participar como membro ativo, membro comungante, a gente senta com essa pessoa e procura dar consciência do que isso significa, porque eu não posso tomar o nome do Senhor, meu Deus, em vão, nesses sacramentos, nem do batismo, da minha profissão de fé, e muito menos da ceia do Senhor. Então, não é mero símbolo, e essa foi uma discussão na história da igreja, né? Quando o catolicismo medieval, por considerar o valor dos sacramentos, chegou a emprestar a ele essa noção de que no sacramento o corpo de Cristo estava presente, né? Então, por quê? Porque quando ele afirmou que isso é o meu corpo, comei dele todos, a igreja, por essa força que Paulo dá na orientação aos coríntios, ele disse, é tão especial que Cristo está presente ali, abençoando. E a discussão na Reforma foi essa. Martinho Lutero, como monge agostiniano, com alma muito católica ainda, né, se contrapunha ao fato da igreja apregoar que o sacerdote, na hora da Eucaristia, pela imposição de mãos e oração, transformava pão e sangue no corpo, pão e vinho no corpo e no sangue do Senhor. Lutero diz, isso é impossível. Um homem pecador não tem poderes para isso, não é? Mas Lutero achava que Cristo estava presente fisicamente nos elementos da Eucaristia. Não porque o homem transformava, mas porque Deus fazia com que, de forma especial, ele estivesse presente e comunicasse graça. Zwinglio
responde a Lutero dizendo: não, Lutero, isso é heresia. Cristo morreu uma única vez, ele não vai ser sacrificado todas as vezes na Eucaristia. É mero símbolo, não é? E Calvino entra na discussão com Zwingli, dizendo: não, Zwingli, não é mero símbolo. Cristo está presente, não fisicamente como o catolicismo quer, ou como Lutero pensa. Ele está presente espiritualmente, de forma singular, especial, nesse momento de sacramento, para comunicar graça ao coração dos que creem, de que participam de forma correta. É por isso que Paulo, e aí o argumento de Calvino é Paulo aos Coríntios. Veja a seriedade com que Paulo corrige os coríntios, dizendo que eles recebem bênção de Deus, comunicação da graça de Deus de forma especial, quando participam com sinceridade de coração e da forma como o Senhor estabeleceu. E como, ao contrário disso, eles podem ser amaldiçoados. E Paulo diz: por isso que há entre vós não poucos doentes, e até aqueles que morreram por causa da maneira como vocês participavam de forma leviana da ceia do Senhor. Então, de fato, não é só símbolo, não é mero símbolo. É um momento gracioso quando Deus comunica ao seu povo, ao corpo de Cristo, graça, renovo, vigor espiritual. Então, quando eu venho participar da ceia do Senhor, eu deveria trazer essa consciência comigo. É um momento singular na vida da igreja, quando Deus, pela sua graça, comunica vida aos que participam disso, né? Continuando aqui, a finalidade dos sacramentos, além de representar Cristo e os seus benefícios, bem como a nossa união com Ele, além de confirmar o interesse, né, o nosso interesse por Cristo, identifica os que pertencem à igreja, né? Êxodo capítulo 18, versículo 48, na circuncisão, estabelece isso, é a marca de Deus no seu povo, é a identificação, como foi pregado hoje pelo pastor João Paulo aqui, é a identificação, né? É o nome que eu recebo da parte de Deus. Agora eu tenho um nome, eu sou adotado como filho, né? E essa cerimônia visível de algo que acontece espiritualmente e invisivelmente, representa, amostra isso, né? É uma amostra da graça de Deus, da adoção de Deus, no batismo, né? E também na ceia do Senhor. Mateus 28, 19, a gente já passou por esse texto, né? Os que creem recebam o batismo como selo da aliança, é a identificação do pertencimento à igreja. Atos capítulo 10, verso 47, e verso 48, nos mostram essa questão da identificação daqueles que pertencem à igreja. Capítulo 10, versículo 47 e 48 de Atos, diz assim: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Quando aqui na palavra de Deus, Pedro está sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus ou por Deus que a graça de Deus é também sobre os gentios e não somente sobre os judeus. E os gentios também creram, e eles não podiam negar aos gentios essa marca de identificação da aliança, que era o batismo. Então é isso que o batismo, ou que os elementos significam, os sacramentos significam aqui. Também, caminhando mais com vocês, responsabiliza o crente em sua vida cristã, né? Traz essa consciência do meu compromisso com Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 4, nós já passamos por esse texto também, fala sobre isso, verso 3 e o verso 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, né? Então, sim, João. Sim.
Qual é o seu ponto, João? Onde é que você quer chegar? Sim. Eles não entendiam ainda, não têm entendimento ainda da necessidade disso, né? Mas o ponto nosso aqui é que os sacramentos responsabilizam o crente com a sua vida cristã, nos empresta responsabilidade para que a gente possa viver de forma séria, como colocado por Paulo aos Coríntios aqui, a vida cristã. Então, a gente não pode participar de forma leviana dessas coisas, né? E, por fim, promovem uma relação espiritual entre o sinal e a coisa significada, né? Essa relação que eu já falei para vocês aqui, de que o que é espiritual e real na vida de uma pessoa, a sua regeneração, o seu novo nascimento, o habitar do Espírito Santo no coração da pessoa, o preço que foi pago pela justificação na cruz, o corpo de Cristo tendo o pão como elemento que representa, o cálice como seu sangue. Então, os sacramentos promovem essa relação espiritual entre o sinal, que é o símbolo, e o que ele significa, né? Esses textos aqui mostram isso. Tito, por exemplo, capítulo 3, versículo 5, fala que o batismo representa o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus no coração de uma pessoa que foi transformada por isso, né? Mas caminhando aqui, nosso tempo já está urgindo, os sacramentos quanto à sua eficácia. A eficácia depende da obra do Espírito Santo, como eu já enfatizei para vocês aqui. Não é que haja nada mágico na água, ou no pão, ou no cálice, mas é a ação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 5, nos mostra exatamente isso. Diz lá o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Deixa eu pegar aqui com vocês, ler para que fique claro. Jesus respondeu a Nicodemos, quando vai perguntar a ele, ou vai afirmar que reconhece que ele é da parte de Deus, ele diz a Nicodemos, depois da sua declaração: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, é a ação do Espírito Santo que torna eficaz a transformação do coração de alguém. Capítulo 6 de João, verso 63, também vai nos apontar essa verdade aqui. Diz lá o texto que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e são vida, né? Então, é essa ação do Espírito Santo que torna eficaz o sacramento, né? E 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, também confirma essa verdade bíblica aqui. Diz lá o verso 11, que alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, é o Espírito Santo quem opera a transformação, a regeneração, e que a água do batismo, no caso aqui, representa essa obra eficaz do Espírito Santo. O que há quando um adulto vem professar a sua fé e receber o batismo aqui? É a declaração da igreja de que o examinou e de que reconhece que ele de fato é alguém que foi regenerado pelo Espírito. Ele mostra sinais ou frutos de arrependimento, de mudança de vida. Então, o que é feito simbolicamente aqui representa essa realidade espiritual, e essa realidade espiritual só acontece pela obra do Espírito Santo no coração de alguém. É ele quem torna eficaz a regeneração. Também a sua eficácia depende da dignidade com que são recebidos. A gente já bateu nessa tecla aqui com vocês, não é?
o ato do batismo em si, ou de participar da ceia do Senhor, não fará nada na sua vida se você não participa disso com a dignidade, ou não recebe isso com a dignidade que lhe é devida, não é? Os textos aqui de Atos capítulo 8, versículo 13 a 23, e Romanos 2, de 25 a 29, e também da ceia ali em Corinto, mostra e trata sobre isso. Nós já passamos com vocês sobre isso aqui. E em sexto e último lugar, como se dá a administração desses sacramentos? Só podem ser administrados por um ministro da palavra de Deus, legalmente ordenado. Hebreus capítulo 5, versículos de 1 a 4, trata disso, aponta para isso, nos mostra isso. Não por ser uma coisa muito séria, que representa algo muito vivo da parte de Deus, não pode ser ministrado de qualquer jeito ou por qualquer pessoa. Tem até igrejas e denominações que dizem que não necessariamente deve ser praticado por um oficial, mas por qualquer pessoa, né? Veja o que diz o texto aqui de Hebreus, quando valoriza a questão do sacerdócio. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam no caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, é Deus quem chama e consagra o sacerdócio para um fim, e não o homem que faz isso a si mesmo. Essa é a ideia aqui do texto. E Mateus 16, 19 também nos traz esse princípio de que não pode ser ministrado por qualquer pessoa, de qualquer maneira, mas por aquelas pessoas que Deus separou para ministrar esses sacramentos que o Senhor estabelece para o bem da igreja. Mateus 16, verso 19, o texto nos diz assim: quando Cristo coloca essa missão e responsabilidade nas mãos dos apóstolos que ele preparou: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Como é que isso aconteceria através dos apóstolos? É pela ministração dos sacramentos, né? São eles os responsáveis por ministrar o sacramento. O reconhecimento, como eu falei para vocês, da parte da igreja de que aquela pessoa de fato mostra sinais de que foi regenerado pelo Espírito Santo. Então essa pessoa está apta a receber o sacramento do batismo e participar da mesa do Senhor, né? Quem é que avalia isso? Jesus preparou os 12 e entregou a eles isso. O que vocês ligarem, o que vocês reconhecerem de que de fato acontece, vocês terão, vocês vão ligar nos céus. O que vocês desligarem, vocês vão desligar nos céus. É um texto que trata sobre tratamento de pecados, de vida de pessoas, oferecendo reconciliação. A gente pregou domingo passado sobre esse texto, que mostra exatamente isso para vocês. Não pode ser ministrado por qualquer pessoa. Ainda tem um último ponto aqui. Eu hoje não acabo não com vocês, viu? Os sacramentos quanto à sua época. No Antigo Testamento eram a Páscoa e a circuncisão, como nós já mostramos para vocês no início. Gênesis 19, 17 e Êxodo 12, Deus estabelece então os sacramentos da Páscoa, ali em Êxodo 12, e da circuncisão, no 17. No Novo Testamento, como a gente já viu aqui com vocês, no Novo Testamento, batismo e ceia. Batismo substitui a circuncisão, ceia a Páscoa, né? Esses textos já foram lidos aqui, estão bem estabelecidos com vocês. E tem mais um para a gente finalizar, viu? Misericórdia. Os sacramentos quanto ao seu significado no Antigo e no Novo Testamento, né? Que vai nessa mesma linha.
significam e representam em substância as mesmas coisas espirituais, né? O que a circuncisão representava para o filho da aliança no Antigo Testamento, o batismo representa, né? Pedro é muito claro, é um judeu que no primeiro momento do nascimento da igreja afirma essas verdades como judeu, né? Ou seja, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo, a salvação. E essa salvação é para vós e para os vossos filhos, né? E para todos aqueles que ainda estão longe, né? Significam então as mesmas coisas espirituais do Antigo Testamento. Paulo chama o batismo da circuncisão de Cristo, né, aos crentes no Novo Testamento. E para refletir, para a gente encerrar aqui, a gente deve se fazer duas perguntas. E a primeira delas é essa aqui: tenho eu compreendido os sacramentos dentro da sua finalidade? Né? Quando eu venho à ceia do Senhor, quando eu participo desses momentos, tenho participado dos sacramentos com entendimento e a devida reverência e alegria, né, que eu deveria ter ao participar dele? Os reformadores tiveram uma preocupação muito grande quando estavam tentando reformar a consciência das pessoas quanto à religião, tirá-las da ignorância que vieram do período medieval para uma consciência bíblica a respeito do que significava a vida com Deus. E até suspenderam a ceia do Senhor. Calvino, lá em Genebra, juntamente com o conselho, suspendeu a ceia do Senhor por um determinado período de tempo, até que eles construíssem a consciência do que ela significava, por causa da ideia de que participar dela sem discernir o corpo traz juízo para quem o faz. Então, a pergunta para a gente hoje, diante, né, desses sacramentos, é exatamente essa: será que eu tenho participado desses momentos da administração dos sacramentos com a devida reverência e alegria, com a devida consciência do que eles significam, né? Então, é muito importante. Hoje à noite nós vamos ter ceia do Senhor aqui. É muito importante que eu venha com a consciência do que ela significa. Isso aqui vai ser uma coisa adaptável, até porque quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, a gente vai perceber que Jesus estava à mesa com seus discípulos. Jesus partiu o pão e distribuiu com eles, eram 12 pessoas. Jesus tomou o cálice dele e fez com que todos bebessem do seu cálice, né? Então, tem igrejas que as pessoas vêm participar do único cálice. Não é tão higiênico hoje. Imagina num período de pandemia, não é? Todo mundo vai beber do mesmo cálice. Então, essas questões da administração, no que tange a isso, tem suas variações. A gente não pode replicar e repetir o que aconteceu com Cristo, porque eram 12 pessoas apenas com ele. Mas o fato é, a gente tem a ideia lá de Corinto, que a igreja ia para um descampado no dia do Senhor e traziam as suas refeições, faziam um grande piquenique ali, um culto maravilhoso, e no meio disso era celebrado a ceia do Senhor, não é? Então, assim, como a forma vai acontecer, tem variações. Tem igrejas que, para valorizar a unidade do corpo, nós fazemos isso aqui. Nós dizemos às pessoas que não peguem logo e comam, esperem que todos comam. Não porque isso é um padrão, mas porque isso representa a unidade de corpo, não é? Não é? Paulo está dizendo, quando Paulo fala que cada um toma precipitadamente a sua ceia, e tem igrejas que você pega o pão e já come, né? Então, isso está errado? Não está errado. Então tem que esperar uns pelos outros? Não necessariamente, né? Mas o que a gente quer é
A gente tem que entender o valor daquilo ali e também o valor da união do corpo de Cristo que a ceia representa. Tem pessoas que, nós fizemos aqui um tempo, não é? Nessa época de pandemia, a gente não levava para as pessoas vinham à mesa, cada um pegava. Isso não é o essencial, não é? O essencial é que tem que ser ministrado por uma pessoa ordenada por Deus, para que não vire de qualquer jeito, não é? Mas os detalhes de como isso vai funcionar, aí depende, né? Não é tão importante. O que é importante aqui é a compreensão do que significa o batismo, para que ninguém faça isso de forma leviana, para não tomar o nome do Senhor Deus em vão, porque ele entra em aliança e faz votos com Deus. E Deus não tem por inocente quem faz isso de qualquer forma. Eu tenho que ter consciência. A igreja tem que preparar as pessoas para isso, né? Muitas vezes eu recebo pessoas na igreja que estão chegando aqui na igreja, dizendo: pastor, eu vim de uma igreja tal, né? Fui batizada lá, mas eu não tinha nem consciência do que eu estava fazendo, não me prepararam para isso, não me passaram o que isso significa de fato. As consequências disso de minha vida, o compromisso que eu assumo diante de Deus e das pessoas, que eu carrego agora o nome de Cristo, e eu posso honrar o nome de Cristo pelo meu comportamento ou blasfemar o nome do Evangelho pelo meu comportamento, não é? O que é que eu faço? Eu sou batizada na igreja, mas eu não tenho consciência disso quando eu fiz. Eu digo: então, para você, teve valor aquilo? O senhor diz: não, então você faça. A gente não vai rebatizar ninguém É uma questão de consciência do que isso significa na sua vida, do seu compromisso com Deus, né? Do sinal dessa aliança em você. A mesma coisa é verdade com relação à ceia. Eu não posso deixar que isso seja um costume na minha vida, né? Eu tenho que me aproximar da mesa do Senhor com temor e tremor, sabendo o que isso representa e significa, né? Também a gente diz às pessoas: eu não estou com minha vida muito equilibrada, eu estou apanhando de determinados pecados, eu não estou conseguindo viver uma vida que glorifique a Deus, eu não vou participar da ceia do Senhor. Você não tem esse direito também. Quem tem que fazer isso por você, pelo bem da sua vida, é a autoridade da igreja, né? Busque então essa autoridade, busque socorro e auxílio para que você possa ser pastoreado e vencer determinadas coisas na sua vida. Mas você não pode se impor uma autodisciplina. A ceia é o momento de arrependimento, é o momento de você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho andado errado diante do Senhor, eu queria confessar isso ao Senhor aqui publicamente, eu queria tomar uma decisão de não mais voltar a viver assim, e eu quero participar da tua mesa para que isso me fortaleça, me renove, e que eu renove a minha aliança e meu compromisso contigo. Devia ser essa consciência, né? Porque a gente vê muitos crentes caindo nessa enrolada de não vou participar porque eu não estou muito bom. Isso significa, por outro lado, dizer que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, ou vivendo como eu estou vivendo, né? Ao contrário, eu tenho que tomar um compromisso de vida com Deus, tenho que ter consciência e participar com entendimento e com responsabilidade, porque não adianta eu fazer isso, eu já carrego o nome de Cristo, né? Quando eu publicamente assumir meu compromisso com Ele, eu tenho que viver de forma honrada e participar da mesa do Senhor com essa consciência, né? Que Deus possa nos abençoar nisso, nos fazer nos aproximarmos dEle com temor e tremor no coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo isso que nós podemos vivenciar hoje na Tua presença, tanto em culto ao Senhor, como também na lição da nossa classe de escola dominical. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a fundamentar a nossa fé, a nossa consciência na Tua palavra, a viver uma vida cristã que agrade ao Senhor, a honrarmos o Teu nome colocado em nós, a honrarmos a nossa vida cristã diante do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa atitude, testemunho e comportamento. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, quando nos acostumamos com o sagrado e às vezes vivemos, ó Senhor Deus, uma vida que foge à autenticidade e o desejo de poder viver em comunhão com o Senhor. Faz com que essa lição de hoje acerca dos sacramentos, da
essência deles, do significado deles, da finalidade deles, possa nos levar a nos aproximar da Tua mesa com seriedade, com temor e tremor no nosso coração. Comunica graça aos nossos corações para vivermos a vida cristã do qual o Senhor tenha prazer em nós, ó Senhor Deus. Nós oramos assim, pedindo perdão pelos nossos pecados e renovando os nossos votos de compromisso e aliança contigo. Nós oramos ao Senhor, confiados em Jesus, o nosso Redentor amado, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e louvor. É em nome dele que nós nos aproximamos de Ti, Pai. Amém, Senhor Deus, amém.